Finalmente eu comprei o meu porta-filtro de vidro, tá? Do tipo Hario V60. E hoje eu vou trazer para vocês a diferença entre o porta-filtro de vidro da Hario V60 e o porta-filtro de acrílico, que eu já tenho há bastante tempo, e eu acho que eu consigo mostrar para vocês qual dos dois que eu achei melhor. Eu sou Clara Oliveira, sou jornalista, e se você gostar desse conteúdo, já deixa o teu like e te inscreve no canal, porque de vez em quando eu trago alguma coisa sobre café por aqui. Bom, o porta-filtro de acrílico, eu já tenho ele mais ou menos há 1 ano e meio por aí, que eu acabei encontrando ele por acaso, gente. Isso foi num bazar, tá? Num bazar aqui da minha cidade, eu acabei comprando ele por R$25 e logo já se deu para perceber que eles não faziam ideia que eles tinham para vender um ótimo porta-filtro. Eles não faziam ideia, porque inclusive eles não tinham nem o filtro para vender. E quem sabe, né, quem conhece já um pouquinho mais essas bugigangas de café, sabe que o porta-filtro de acrílico tipo Hario V60 custa em média no mínimo o dobro do que eu paguei. Só que depois de 1 ano e meio, ele começou a rachar, né? Ele começou a ceder um pouquinho e aquilo ali estava me incomodando e eu resolvi procurar então um outro porta-filtro, só que desta vez de vidro. E a diferença entre eles, assim, ó, é bastante evidente. Então é isso que eu vou mostrar para vocês. A começar pelo preço, tá? Esse aqui eu paguei cerca de R$25, mas ele tá mais ou menos uma média no mercado entre 40 e 50, 60, dependendo aonde você vai comprar. Já o de vidro, ele custa mais ou menos 100, 120, por aí, dependendo também onde é que você vai comprar. E dificilmente você vai conseguir comprar só ele. Você talvez tenha que comprar ele e a jarrinha junto. Como eu já tinha a jarrinha, então eu quis comprar só ele. E acabei encontrando na Shopee por R$89 numa loja de Brusque em Santa Catarina. Além do porta-filtro, veio o porta-filtro e mais 40 filtros de brinde. Então, vamos pensar assim, os filtros a loja está vendendo a R$22. Então, 89 menos 22 dá R$77. Eu paguei cerca de 77, mas o preço médio deles é entre 100 e 120. Uma diferença muito grande também está no design dele. Por isso que a gente diz tipo V60, porque ele não é V60. Para quem tem, né, o original, tá, sabe que esses que a gente compra assim, ele é bem marca-diabo, ele é bem genérico. Por exemplo, o de acrílico, né, ele tem as ranhuras dele, que é mais ou menos em espiral, o que faz a diferença na hora que você utiliza a gravidade para a água descer. Então ela desce um pouquinho mais devagar do que o de vidro. Porque o de vidro, a gente percebe que o ângulo dele é um pouquinho mais fechado. Então ele não é V60, ele deve ser um V50. Porque o ângulo dele é um pouco mais fechado e as ranhuras, elas vão direto para baixo. Elas não são em espiral. Ela é levemente em espiral, mas ela tá mais para baixo direto do que o da V60 de acrílico. Outra diferença é o tamanho do buraco para onde sai a água, porque no de vidro ele é bem maior, gente, é bem maior do que no de acrílico. Isso faz com que acenda um alerta vermelho. Por quê? Porque a gente precisa ter uma diferenciação na questão da moagem e no tempo que você vai colocar a água, porque isso vai fazer uma diferença sim no sabor. Se ele tem um buraco um pouco maior do que o da V60, é porque a água vai passar um pouco mais rápido, né? Inclusive pelo fato do ângulo dele ser mais fechado. A água vai passar um pouco mais rápido, então você vai ter que adaptar a sua moagem para que o seu café não fique fraco, inclusive porque ele vai ficar menos tempo em contato com a água. Vai ter que fazer algumas adaptações ali que eu ainda estou descobrindo. Já o da V60 eu já tinha, como eu tenho um moedor da Hamilton Beach, né? Eu já fiz vídeo no canal sobre esse moedor. Você pode deixar sempre no mesmo tipo de moagem, que vai ser sempre igual ao seu café. Já com o de vidro, eu estou tentando me adaptar. Por quê? Porque essas diferenças fazem uma grande diferença. Outra diferença que a gente tem é justamente na base dele. A base do de acrílico, ele é um pouquinho mais reta embaixo. Então ele se adapta a outros tipos de recipiente para fazer café, não só a jarrinha. Então você pode colocar numa garrafa térmica, pode colocar numa xícara, pode colocar em outros recipientes que não vai fazer tanta diferença. Já o de vidro, ele é como se a base tivesse sido dobrada, né? A base ela não vai se adaptar a todos os tipos de recipiente para colocar café.
Então, por exemplo, dependendo numa garrafa térmica, talvez não se adapte, né? Mas a gente sabe que no da jarrinha os dois se encaixam perfeitamente na jarrinha. Mas em outros, pode ser que não. Existe também uma outra diferença que eu acho que é bem relevante, que é a facilidade na limpeza, tá? Ambos são fáceis de limpar, só que com o tempo, o de acrílico vai acumulando, na verdade, manchas. Isso na parte de baixo, vai acumulando manchas que a gente às vezes não consegue tirar depois com o tempo, né? Porque ele é de acrílico. E ele tem também umas ranhuras que impedem que a gente vá ali e passe, às vezes, a esponjinha bem passadinha naquelas ranhuras. Já o de vidro, não. O de vidro, além do bocal ser maior na parte de baixo, né, que é a parte onde sai a água, é muito mais fácil de limpar. Isso faz com que a limpeza de todo ele seja muito mais prática. Por questão de beleza, eu acho que os dois são muito bonitos. Só que, por exemplo, o de acrílico ele vai ficando com o tempo mais opaco, como eu falei, ele vai ficando um pouco mais rachado. Então é um pouquinho mais complicado em questão de durabilidade também. Já o de vidro, né? Comprei ele recentemente. Ele é um vidro super translúcido, assim, ele é brilhante e ele é muito bonito. Né? Não sei como é que vai ficar com o tempo, mas eu acredito que justamente por ser de vidro, ele vai ficar assim por muito mais tempo. E falando em durabilidade, eu já tenho o meu há 1 ano e pouco, só que depois de 1 ano e pouco ele começou a rachar. Já o de vidro, isso não vai acontecer, só que se eu for muito estabanada, acontece de quebrar e daí o prejuízo vai ser muito maior. Mas e na prática? Como é que funciona esses dois na prática? Bom, para poder mostrar isso para vocês, o que eu fiz? Eu utilizei esse café aqui, que é o café fazenda, que ele é torrado e moído, tá? 100% arábica. E resolvi colocar na proporção de 10 gramas para 100 ml de água. De um lado é o nosso glorioso filtro de vidro e do outro lado o filtro de acrílico, tá? Eu utilizei os mesmos critérios. 10 gramas de café para 100 ml de água. O que eu consegui observar? Que no de vidro a extração do café ela é mais rápida. Tá? Bem mais rápida. Ela ficou em 2 minutos e 13 segundos para poder cair, então, a última gotinha de água que a gente tinha ali. Já a de acrílico foi em 2 minutos e 50 segundos. Agora, fora a questão do tempo, a gente tem a questão do sabor. Qual dos dois me agradou mais? Por incrível que pareça, o de vidro. Porque eu achei o de vidro mais suave e também um pouquinho mais doce do que o de acrílico. Isso fazendo exatamente na mesma receita, na mesma proporção, do mesmo jeito, os dois. Aí você vai me perguntar, Claire, qual dos dois é o melhor? Depende do que você quer, tá? Eu já estava mais acostumada com o de acrílico, então eu já tinha toda a minha receita de café prontinha para poder fazer nesse aqui de acrílico. Com as pequenas mudanças que ocorreram com o design do de vidro, eu vou ter que readaptar essas receitas, vou ter que readaptar a moagem, vou ter que readaptar tempo, vou ter que readaptar, inclusive, a forma como eu coloco a água para poder ter o mesmo resultado. Mas eu vou dizer para vocês, se vocês quiserem, de repente, investir em alguma coisa um pouquinho, né, mais durável, eu acho que o de vidro ainda é uma boa solução, desde que você tenha adaptado a sua receita para esses pequenos ajustes de design. Daí eu acho que vai ficar perfeito. E você, qual dos dois que você tem em casa? O de acrílico? O de vidro? Qual dos dois que você gosta mais e qual que você quer comprar? De repente deixa aí nos comentários, já faz um grupo de discussão já para saber qual dos dois que tem mais vantagem, qual dos dois tem mais desvantagem, porque se eu acabei esquecendo de alguma coisa, vocês podem complementar também nos comentários. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!